Olá, queridos e queridas rádio ouvintes. Você está na web rádio Ser Fraterno, você está no programa Estudo Edificante. E hoje nós temos uma proposta para fazermos juntos um estudo baseado no livro Palavra de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e a lição será de número 30, que traz como título Para Vencer o Mal. Que os amigos espirituais possam nos auxiliar, então. Nesse momento vamos estar juntos aqui para conversarmos sobre Para Vencer o Mal. Ficamos curiosos? O que Emmanuel tem a nos dizer a esse respeito? Haveria uma fórmula? Primeiro, nós vamos começar a trabalhar esse tema. A gente gostaria de qualificar o que seria de fato esse mal. Há dois momentos da história do Evangelho de Jesus, dois registros dele. O primeiro deles, quando ele nos ensinou a orar. Esse texto está lá em Mateus capítulo 6, Sermão da Montanha, quando ele disse-nos que deveríamos rogar a Deus, dirigir a Deus como nosso Pai, nos colocando a todos como irmãos, mas no final dessa prece ele vai dizer: livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. O Senhor nos orientava a fazer uma prece, pedindo a Deus para nos livrar do mal. No outro momento, nós vamos encontrar o próprio Cristo fazendo uma oração, e ele intercede por nós, quando lá em João 17, versículo 15, ele vai dizer: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Irmãos, que mal que seria esse? Na verdade, nós entendemos no passado, de maneira muito limitada, que o mal seria de fora para dentro, dos assaltos, dos golpes. Mas hoje, com a compreensão espírita mais aprofundada, nós entendemos que a ideia é nos livrar do mal que está dentro de nós mesmos. Há uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 101, onde Allan Kardec vai falar sobre as diversas ordens de espíritos, e ele traz como sendo da terceira ordem aqueles espíritos imperfeitos, e lá ele vai dizer que, como traço, haveria uma predominância da matéria sobre o espírito, haveria a propensão para o mal. Então a nossa prece deveria rogar a Deus que nos livrasse do mal que está dentro de nós mesmos. O Espiritismo, ele comunga dessa informação, ele concorda, ele entende que nós somos espíritos ainda imperfeitos e que trazemos marcas do mal e da sombra dentro de nós mesmos e que deveriam ser voluntariamente combatidas. Há uma passagem, uma fala do codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo 17, tem 4, onde ele vai dizer que se reconheceria o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que toma para domar as más inclinações. Então, Allan Kardec entendia que nós somos espíritos inclinados ao mal e que o combate deveria ser intenso e constante. Por isso que no mesmo capítulo 17, item 4, no entanto, agora, perdão, meus irmãos, item 3, me perdoe, Allan Kardec vai classificar o verdadeiro homem de bem e vai trazer uma listagem de características desse homem. E uma delas vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Então o trabalho seria para vencer o mal dentro de nós mesmos, com uma proposta de progresso, onde cada dia se torna o dia mais importante da nossa caminhada de espíritos imortais. Mas afinal de contas, se o mal está dentro da gente, se eu tomo consciência disso, qual seria o caminho para vencer esse mal? Eu queria, antes de trazer a proposta de Emmanuel, na lição já citada, número 30 do livro Palavra de Vida Eterna, qualificar o que seria o mal. Allan Kardec tem uma questão que ele vai intensamente explorar esse conceito. Quando ele diz, na questão 630, ele indaga como se pode distinguir o bem do mal. E os amigos espirituais respondem que o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal é infringi-la. Então, todas as vezes que eu ajo contrário à lei de Deus, eu estou semeando o mal e permitindo que o mal que está em mim seja
cada vez mais intensificado. Mas então qual seria a fórmula para vencermos o mal? Nesse texto citado do livro Palavra de Vida Eterna, se você estiver em casa e quiser acessá-lo, Emmanuel vai trabalhar uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21, aonde está dito pelo apóstolo: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Uma proposta de vencer, de tomar consciência que o mal ainda faz parte da gente, uma sequência progressiva, questão 115, espíritos criados simples, ignorantes, predestinados à perfeição moral, que vivem um estágio de imperfeição. Imperfeição é essa que precisa ser aprimorada no combate direto ao mal, quando eu não me deixo vencer, mas eu venço o mal com o bem. Meus irmãos, não há outra maneira de vencermos o mal a não ser produzindo e trabalhando bem. Porque nós somos inclinados a um comportamento muitas vezes vingativo. Emmanuel, nesse texto, que não leremos aqui, mas que sugerimos que você leia aí na sua casa, Emmanuel vai dizer que nós somos inclinados ao sentimento de vingança. Uma vingança que nós viemos aprendendo ao longo dos séculos, na verdade dos milênios. Foi desde 1780, a.C., o chamado Código de Hammurabi, onde nós formalizamos a vingança. Era o chamado olho por olho, dente por dente. E esse conceito vem sendo repetido e ensinado como verdades há milênios. E nós hoje ainda temos uma inclinação à vingança. Claro que a vingança não mais de maneira brutal, de maneira incivilizada, mas a vingança onde a gente, por exemplo, algumas vezes faz represálias. Emmanuel fala de atitudes de hostilidade indireta. Ele fala, por exemplo, que o favor adiado pode ser um tipo de vingança, embrionária em cada um de nós, um processo de tentar pagar o mal com o mal, repetindo o mesmo erro. Ele fala também do fel da reprovação com o permeio do elogio. Ele fala do deliberado esquecimento quando se trata de honra ou mérito, quando nós não admitimos que aquele companheiro com quem temos dificuldades tem também suas qualidades e não as admitimos, pelo contrário, negamos. Então, se temos um amigo que é um profissional excelente em determinada área, e agora estamos zangados com ele, mas alguém pede informação se eu conheço, alguém que trabalha naquela área, eu não dou, represália. E ainda, meus irmãos, ainda a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Meios de promover uma vingança indireta, que no artigo, você acompanhando, Emmanuel vai chamar de meia bondade. Então, às vezes, a atitude que nós tomamos, ela tem um lado linkado às sombras, mas mesmo assim, Emmanuel enxerga como sendo uma meia bondade. Todas as vezes que fazemos o bem, mesmo que seja um bem parcial, interesseiro, ele é ainda melhor do que externarmos as ações voltadas para o mal. É preciso vencer o mal através da prática do bem. E Emmanuel vai trabalhar que o principal ponto a ser investigado é olharmos para o nosso próprio campo íntimo e tentar refletir: será que temos feito essa meia bondade? Ou essa meia bondade, que também tem o seu lado meia maldade, tem sido mais inclinado para qual dos lados? Na verdade, quando a gente pensa, por exemplo, na questão 642 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar se, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ora, meus irmãos, resposta direta: não. Cumpre-lhe cumprir o bem, fazer o bem, no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Entre nossos irmãos católicos, chamado pecado de omissão. Então, eu posso fazer o bem e eu não faço? Eu preciso, sim, me intensificar nas ações de combater o mal que está em mim através da prática do bem. E todas as vezes que assim a gente faz, a gente consegue estar vencendo esse mal que nós trouxemos de raiz, que faz parte ainda do nosso banco de entendimentos, quando infantilmente não entendemos a fala do apóstolo que dizia que era preciso pagar o mal
com o bem, vencê-lo através da prática do bem. Interessante que no artigo do Emmanuel, ele vai dizer que qualquer percentual do mal é mal. Então não há o malzinho, não há o malzão, não há o mal médio, há o mal. E todas as vezes que nós praticamos o mal, na grande lei de causa e efeito, esse mal retorna para nós mesmos. Há uma fala da Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco, onde ela vai dizer uma frase, meus irmãos, eu gostaria que você que está em casa ouvindo a Web Rádio Ser Fraterno, nesse programa, estudando o estudo edificante, que você pudesse tentar decorá-la. É fácil decorar. A fala de um espírito desencarnado, altamente evoluído, que tem plena consciência da ação da lei de causa e efeito, que diz: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Então, qualquer tipo de mal que eu venha fazer, ele retorna na lei de causa e efeito para mim mesmo. Então, seria inteligente começar a pensar um pouco. Será que vale a pena continuarmos insistindo em fazer o mal? Será que quando eu devolvo uma ofensa, eu não estou intensificando para que aquele companheiro me ofenda de novo? Será que não seria hora de começar a aplicar o antídoto do perdão, aonde eu preciso pagar o mal com o bem? Então o Evangelho de Jesus é muito claro quando ele diz que não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É interessante pensar que no artigo em questão, Emmanuel vai citar a causa desse mal, que ele vai chamar de baba do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. Esse Emmanuel, do livro Palavra de Vida Eterna, provavelmente é o mesmo Emmanuel que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e tem 11 um artigo chamado Egoísmo. Porque Emmanuel tem um estilo literário muito próximo dos dois. Mas, enfim, detalhes à parte, é lá naquele capítulo 11 que ele vai dizer que o egoísmo é a chaga da humanidade. É esse egoísmo que tem feito com que o progresso da humanidade fique obstaculado. E ele diz, então, esse monstro devorador de inteligências, que é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Veja, meus irmãos, uma ideia, então, de fazer um link entre monstro devorador das inteligências e também esse antigo dragão chamado egoísmo. Então, é indispensável que a gente guarde paciência para as investidas do mal que estão em nós mesmos. Eu preciso olhar para esse mal com consideração, entendendo que ele é o meu estágio natural, que eu não posso me sentir inferior, nem me denegrir, porque ainda milite nesse mal real, natural em mim, mas eu tenho que tentar tratá-lo com o bem. Eu preciso olhar o mal que está em mim com um olhar amoroso, para resolvê-lo, para combatê-lo, para tentar me disciplinar e criar limites de não avançar no caminho do mal. Porque muitas vezes a reação do mal, segundo o texto do Emmanuel, ele vem de maneira inconsciente, quando a gente ainda externa e age na reação sem pensar na ação que iríamos promover. Então, no final do artigo, Emmanuel vai dizer muito bem, me permitam ler um pedacinho, não esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. Será preciso, meus irmãos, acender uma luz. E a luz a ser acendida é a luz dentro dos nossos próprios corações, a luz que está dentro de nós. Por isso que o único meio capaz de vencer o mal será a prática do bem, mesmo que isso seja para você e para mim algo extremamente desafiador. Mas nunca nos disseram que ser cristão e que ser cristão espírita seria algo fácil. Nos disseram que seríamos desafiados. A proposta do Cristo, a imagem que ele nos traz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, não inspira nenhum tipo de facilidades, mas sim de desafios, para travarmos uma luta dentro de nós mesmos para vencer o mal que está em nós. Há uma frase de um dos principais nomes de homens que combateram o racismo norte-americano, chamado Martin Luther King Jr. Ele dizia uma frase que o amor é a única força capaz de transformar o inimigo em amigo. O amor é a única força capaz.
Por isso que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Allan Kardec vai trabalhar um capítulo inteiro com o título Amai os vossos inimigos, nos convidando à prática do amor, nos convidando a olhar os inimigos para que a gente pudesse aceitá-los como eles são e perceber que são nossos irmãos e como nós no passado cometeram e cometem os mesmos erros. Nesse capítulo de número 12 do Evangelho, item 3, Allan Kardec vai trazer 8 atitudes de como seria amar o inimigo. Você vai se recordar, não sei se da sua época, mas havia na internet, havia uns cartõezinhos, algumas décadas atrás, chamados Amaré. Eu quero aqui trazer 8. Amar o inimigo na visão de Allan Kardec. Primeiro, amar o inimigo não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Segundo, amar o inimigo perdoar-lhe, sem pensamento oculto, sem condição, o mal que nos causem. Terceiro, amar o inimigo não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Quarto, amar o inimigo desejar-lhes o bem e não o mal. Quinto, amar o inimigo experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhe advém. Sexto, meus irmãos, amar o inimigo é socorrê-los em se apresentando a ocasião. Talvez seja esse um dos momentos mais propícios para fazer reaproximações, quando alguém passa por um momento de dor ou de luto e nós nos apresentamos para oferecer o nosso ombro e a palavra solidária. Mas sétimo, amar o inimigo abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E por fim, o oitavo, amar o inimigo finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Emmanuel tem uma lição do livro Pão Nosso, a lição 121, com o título Monturo, onde ele vai trabalhar aquela fala do Cristo que diz que quando o sal é insípido, lança-o para que virem calçamento de ruas, e diz que nesse texto transformemos nossas misérias em lições. Meus irmãos, todos nós trouxemos males impregnados do passado e podemos hoje olhá-los com olhar de pesar, podemos até mesmo desenvolver a culpa, mas podemos olhar para esses erros naturais de um homem velho e tentar tirar aprendizados dele. Podemos transformar essas misérias do passado em lições. Podemos identificar nesse monturo de erros que nós acumulamos em torno de nós mesmos, podemos encontrar um meio, uma forma de progredir, e isso transformará, será a solução de nossos grandes males, que muitas vezes estão pautados na baixa estima por conta de uma culpa indevida, porque somos seres imperfeitos. Mas eu queria lembrá-la daquele campo íntimo. Emmanuel tem uma lição do Ceifa de Luz, já começando aqui a concluir a nossa conversa, onde ele vai dizer que, indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favoreçam os melhores desejos. Emmanuel tem consciência que, muitas vezes, estamos bem intencionados, queremos fazer o bem, mas não conseguimos. O próprio Paulo apóstolo tinha esse dilema, conhecido como dilema paulino, onde ele diz que o bem que quero fazer, eu não consigo, o mal que não quero, isso eu faço. Mas Paulo e também Emmanuel entendem que a compreensão da imperfeição moral como sendo natural deveria nos levar a uma compreensão e um trabalho pessoal de auto-perdão. Mas podemos, em qualquer posição, segundo Emmanuel, escolher aceitar as dificuldades e convertê-las para que se transforme em umas trilhas de acesso ao bem. E depois de nós aceitarmos, mergulharmos no trabalho a fim de desenvolver o nosso campo íntimo que vai nos levar à edificação do novo homem, o homem que ama, que tolera, que perdoa, porque aceitou o mal que está em si, mas aceitou, acima de tudo, a proposta de trabalhar intensamente para vencê-lo. Então, o final da fala de Emmanuel, vence o mal, mas, meu irmão, minha irmã, vence o mal com o bem. Estamos daqui decididos a renovar os nossos propósitos mais nobres, no sentido de nos vermos como somos, nos aceitarmos como somos, cheio de imperfeições, mas não nos acomodarmos mais nessas imperfeições. Pelo contrário, trazê-las como meio de referência
para que eu possa gradativamente, pouco a pouco, paulatinamente, vencer as marcas do velho homem e me transformar no homem-luz que inevitavelmente seremos um dia. Que Deus lhe abençoe. Se você gostou desse programa, recomende-o a outros amigos e que Deus possa te trazer mais vezes aqui na Web Rádio Ser Fraterno, para junto conosco participar do programa Estudo Edificante. Meu nome é Hélio Tinoco, eu sou palestrante espírita e estou com muito grado, com muita alegria, aqui para contribuir, trazendo essa mensagem para os companheiros. Deus abençoe a todos. Muita paz.